vocês? A primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente está estruturando um curso como esse seria pensar um pouco como é que nós podemos utilizar as ciências humanas, né, na sua totalidade, né, para que elas pudessem servir, né, de auxílio nessa escrita, né, nessa escrita que é necessária, né, dentro do contexto do Enem. E uma das coisas que a gente vem conversando é sobre a possibilidade de fazer com que você, quando estiver estudando, quando estiver tendo a aula, né, de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, a aula de ciências humanas como um todo, comece a fazer algumas interpelações que são necessárias ao teu conhecimento enquanto aluno na possibilidade da escrita. Uma das coisas que me preocupa, na verdade, quando a gente está num projeto como esse, é olhar um pouco para os eixos cognitivos que o Enem nos pede. Isso é interessante, e foi você que percebeu, eu nem atentei. Porque quando a gente lê os eixos cognitivos, a gente começa a perceber como é que a gente, por exemplo, pode inclusive direcionar a nossa aula. E como o aluno pode recepcionar essa aula. Existem 5 eixos cognitivos, né, que é dominar linguagens, compreender fenômenos, entender situações problema, construção de argumentação, né, e elaborar propostas éticas. Né. Interessante que esses 3 exemplos que você colocou, de dominar linguagens, entender situações problemas, construir argumento e elaborar propostas, são das competências de redação, mas são do eixo geral também, né? Do eixo geral. Por exemplo, essa parte de entender situações problema, né, que é de selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados. Verdade. Informações. Quantas vezes você tem, por exemplo, nos textos, né, motivadores, você pode ter um dado que pode ser interpretado de forma interessante pelo aluno, né? E, entre outras coisas, a construção da própria argumentação, né, que é o que? Relacionar informações, né, que estão dispostas, às vezes, de diferentes formas. E a partir disso, entra exatamente a aula de humanidades, que é quando o aluno ele consegue pegar todo aquele arcabouço, por exemplo, que é um arcabouço teórico, né, e aplicar na redação. Interessante, porque eu falo, não está fora do escrito isso, mas falando, eu comecei a pensar, e como a aula é isso mesmo, até para a gente pensar nisso. O objetivo do Enem, quando criou isso, de dominar linguagens e de forma mais ampla, é exatamente criar uma inter-relação ampla, né? E a gente continua tentando trabalhar os conteúdos do Enem, só que de forma separada. Tanto é que se você pega um aluno que não valorizava filosofia e sociologia, ele continua não valorizando. E o Enem traz isso de forma pesada na prova de ciência humana e na prova de redação. E o Enem é vanguardista nesse sentido, porque o Enem consegue perceber a própria crise epistemológica que existe, né, dos saberes separados. E ele começa a pensar o quê? Que esses saberes eles precisam estar interrelacionados para que esse aluno consiga ver, né, um conjunto de saberes, né, e não só mais aqueles saberes que eram... E pensar com autonomia, né? E pensar com autonomia, que, por exemplo, tem muito a ver com esse 5º eixo cognitivo, que eu acho que pesa muito na redação, que é a elaboração de propostas éticas. Sim, né? Quando você tem, por exemplo, na redação que não interfira, que não fira os direitos humanos, né? Você pega, por exemplo, os dados de 2014, 2015, a quantidade de zeros que você tem, né, por causa desse ferimento, né, a noção, ao conceito, né, e a própria historicidade dos direitos humanos. Olha que interessante, né, quando a gente nega determinados conceitos que foram construídos para o bem da humanidade e você não procura compreender o quanto isso, de alguma forma, retroage ou então rebate de forma negativa. Só para você ter ideia, você falando do arcabouço teórico da construção de argumentação. E eu digo, Campina, em redação, e eu acho que você já olhou isso também, para mim a principal competência que a escola pode trabalhar nessa capacidade é você pegar a competência de área 2. A competência de área 2 ela vai estar diretamente ligada à competência 3 e à proposta de intervenção. Na competência 2 é onde você aplica outros conhecimentos de outras áreas, é onde você percebe a lógica da tese e é onde você prepara, por exemplo, o campo da percepção do problema para depois falar de agente, essa coisa toda. Olha aqui, eu peguei trecho do guia do Enem, na hora que ele coloca, ó. A competência de área 2 nos diz que aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Por exemplo, aqui tem uma coisa muito próxima da academia, eu queria até falar sobre isso. Se você pensasse qual é a lógica da escola hoje, no geral, chega um tema,
Mulher, aí você discute lá sobre mulher, discute. Vai pesquisar a situação da mulher no Brasil, só pesquisa sobre a mulher, né? Faz uma pesquisa ampla, faz a redação e às vezes refaz, mas o trabalho acaba no próprio tema. Você pesquisa só sobre o tema. Você não fica pensando nas outras áreas do conhecimento que já discutiram aqui, por exemplo, os conceitos históricos, que envolveram, além da mulher, outros grupos sociais. Né? E a própria noção de gênero. De gênero. Né? Aí você se perde, começa de novo, e parece que o trabalho que você faz em redação, ele não continua não. Você não aproveita o que foi feito não, porque você, sempre do tempo, você recomeça daquela base. Olha o que ele colocou aqui. E nessa perspectiva é interessante perceber que um assunto pode ser abordado por diferentes perspectivas. Tu não vê quando fala de diferentes perspectivas. Tu não lembra aqui da questão da academia, não, da coisa que... O cara lá que faz a coisa em análise do discurso, do caso de teoria dos gêneros, né? Perspectivas, a escola ensinar diferentes perspectivas, não seria ensinar isso, não? Perfeito. E aí, por exemplo, a gente conversava ontem sobre uma possível redação sobre poder. Certo, né? É E a gente conversava sobre a ideia de poder, que eu acho que é exatamente essa ideia que você colocou aí. Por exemplo, quando eu vou escrever sobre poder, eu posso escrever sobre poder a partir de qual perspectiva? Né? A partir da perspectiva do poder da instituição sobre o indivíduo, de uma instituição, exemplo da igreja, e ele historiciza isso a partir de um conceito de medievo. A concepção de poder, né, que é a concepção clássica de poder, que é o poder do Estado sobre o indivíduo, né? E aí você vai discutir sobre a formação da sociedade civil, né, a formação do próprio Estado, né, e as relações de poder que esse Estado constrói em relação à normatização do próprio indivíduo. Né? E você pode trabalhar a terceira perspectiva do poder, que é a microfísica do poder. Né? O poder estudando nas relações, nas várias relações. Quer dizer, interessante. Olha como esse aluno pode trabalhar uma temática que é poder. E tu bota essas três perspectivas, a questão da igreja, muito clara, a questão do Estado e das micro-relações. E às vezes a gente faz temas que envolvem isso, isso e isso, as três perspectivas, e não entende nenhuma. Já notou isso que você fala sobre a mulher, fala sobre o negro, sobre o homossexual, sobre o idoso, né? O Enem vem tratando sobre a criança e você não discute a microfísica do poder que você está colocando, eu acho que Foucault. O que significa estudar a redação? Para mim, o que é estudar a redação hoje, e é o que eu pretendo ensinar com você, então, é exatamente preparar para as estratégias. O cara diz, eu já escrevi, e eu sei a partir de que ponto eu estou pensando, porque tem uma coisa interessante. Quando você conhece as suas estratégias, você sabe que é uma escolha, mas que não é única. Agora, quando você não escreve, até já olha a diferença, gente. Quando você não conhece a sua estratégia, não sabe quando ela vem, para você o que você está escrevendo é sempre a verdade, porque você não discutiu possibilidades. Você só reproduziu determinados discursos prontos. E isso aí interfere na autonomia, na forma de pensar. Né, Gabriel? Exato. E assim, eu selecionei aqui, inclusive, depois a gente coloca, né, para os alunos, que existem algumas temáticas que elas são essenciais, né, do ponto de vista do estudo. Né? O que é que eu preciso dar uma estudada para fazer um bom texto de redação? Né? Eu acho que o primeiro eixo aí seria exatamente identidade e cultura. Essa luta ela é composta de uma historicidade, de uma temporalidade. Né? E que conceitos foram sendo forjados. Perfeito. Né? Uma coisa que eu sempre digo aos alunos, todos esses temas que a gente trata agora, por exemplo, são temas que passam necessariamente pela discussão de direitos humanos. E uma das coisas mais significativas hoje é exatamente o quê? Que o aluno ele não consiga fazer dessa discussão de direitos humanos uma discussão qualquer. Né? A discussão de direitos humanos é uma discussão que tem temporalidade, tem historicidade. Né? E quando ele discute o conjunto dos direitos humanos, na história... Está discutindo tudo isso. Está discutindo né? tudo. Porque, por exemplo, uma coisa que ele pode pegar, e eu acho que fica muito legal isso no contexto da redação, seria exatamente o quê? Partir de um princípio, que é 1945, com a Declaração dos Direitos Humanos, né? Porque a declaração ela diz o quê? Ela elenca um conjunto de direitos que os seres humanos deveriam ter, né, ter acesso a fim de gozar uma vida digna, né, e uma vida livre. E que, por exemplo, a partir de 45, com a declaração coloca uma coisa muito nova, que aí, por exemplo, que o Estado passa a ter um dever em relação aos grupos como um todo, que o dever do Estado é respeitar, proteger, realizar, reparar, que aí quando está falando de reparação, está falando da reparação, né, em relação ao negro, em relação ao idoso, em relação à mulher, né, e também informar.
Que aí quando a gente está pensando nessas ações do Estado, a gente já está na proposta de quê? De intervenção. É verdade. Né? Porque você já pensou o que a história fez e já está começando a pensar que a ideia do Enem, como cidadão que pode melhorar. E aí pode citar, por exemplo, Constituição de 88, é básica nesse sentido, porque ela altera, inclusive, o paradigma de adoção de direitos fundamentais. Olha o que é que acontece. Às vezes o aluno aprende a citar a Constituição de 88 e só cita sem entender de que ela é resultante. Ela é resultante de quê? De que ela é resultante. Porque se ela são dois documentos para escrever redação que são fundamentais. Né? A Declaração de 45, né? Porque inclusive a Declaração de 45 ela vai ser feita no calor de um momento que foi o Holocausto. O Holocausto e o fim do Império. E a Constituição de 88 também, que seria exatamente a desconstrução do Estado ditatorial. E a outra coisa importante é o quê? Como, por exemplo, os órgãos internacionais como a ONU, ela hoje trabalha com as convenções. Né? Que eu cito algumas: Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, né? A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, né? A Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças e a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Pronto, isso aí já é geral, né? Já é geral. Ele parte de grupos que parece que a lógica, me parece, né, que é ainda grupos que ainda claramente a opressão se faz de maneira mais direta, né, mais forte. Perfeito. E depois ele traz, como é esse último aí, Campina, como é que está aí, isso é claramente o problema, né? Isso é claramente o problema que ele encontra. Quando você colocou, eu achei interessante. A questão dos... Convenção contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Ó, tá vendo? Convenção contra a tortura e outros tratamentos. Porque, na verdade, ele está abrangendo aí. Aí se você nota que já há essa lógica da convenção e que a partir daí não se cumpre, o aluno tem uma proposta de intervenção já tem uma proposta bem montada para qualquer estrutura. Campeão, eu estava pensando aqui, eu vou fazer só esse a par. E me diga um detalhe, eu fico pensando, será que o fato das escolas não conseguirem trabalhar assim hoje? Você pensa que assim, de todo jeito existe uma supervalorização ainda de redação, não existe. Mas será que está numa subvalorização das ciências humanas? Tu enxerga, consegue ver que a escola ainda não enxergou essa força? A instituição escola ainda está numa parte, na verdade está vivenciando um currículo que é um currículo antigo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de horas aula que são destinadas às ciências humanas, você tem um número bem menor do que as outras áreas como um todo. Então, com essa base nacional curricular comum, você tem uma valorização das ciências humanas. Me parece isso também. E aí você tem, por exemplo, essa valorização implica exatamente em quê? Né? Em colocar nas ciências humanas um lugar que seja um lugar de maior primazia. Né? Não querendo colocar em lugar no sentido de colocá-la como mais importante, mas dar um lugar que seja um lugar de mais importância em ciências humanas. Né? Que é, inclusive, que já acontece em outros países da Europa, na questão da formação cidadã. Eu pelo que a gente entende, eu vou só retomar uma coisa que eu tinha colocado aqui, né? O que me parece. Uma coisa que é inevitável para a história é que toda diferença ela parece, de alguma forma, estimular relações de poder. E é natural, as relações de poder vão existir sempre, né? Aí tem um primeiro detalhe, que as relações de poder levam a padrões, e a questão do padrão, acho que você colocou, é inevitável. O grande problema, parece, do padrão é quando você tem a obsessão pelo padrão de tal forma que ele leva ao que você colocou agora. A tortura, tratamento cruel, que é exatamente o que eu coloquei aqui de forma geral, a discriminação, exclusão e agressão, de forma genérica. Então, se o aluno está pensando hoje no tema de redação, eu acho que pelo menos essas categorias ele tem que pensar, não? Toda vez que o aluno estuda sobre o racismo, sobre a questão de gênero, a primeira coisa que eu venho batendo muito nessa tecla é pensar que esses conceitos, né, racismo, intolerância, preconceito, são conceitos que são construídos. Eles se apresentam em determinados momentos. Né? O conceito de intolerância, o conceito de preconceito, né, ele muda muito, né, dependendo de cada lugar, né, dependendo de cada momento, dependendo de cada população que vivencie esses conceitos. Aí vocês devem estar pensando agora como é que você vai se organizar metodologicamente para juntar esse tanto de informação e no seu dia a dia de aula e conseguir complementar.
Observe, antes de começar as aulas, você já vai sabendo o que você vai buscar. Você vai como pensador autônomo. Viu? Essa é a ideia disso. Eu vou pensar o que é que eu quero. Pronto, o professor Alves já me disse que tem 2 linhas aí. Relações de poder, cidadania e democracia. E eu vou buscar interrelações possíveis. Aí eu gostaria que você fizesse o que o nosso colega fez, vai aparecer bem direitinho para vocês. Ele pensou, existem as relações de poder, existe uma imposição de padrões, uma obsessão por verdades absolutas, criou o modelo e foi todo o tema que ele fazia, dizer, qual é o tema que dá para fazer? Ah, mulher, negro. Todo o tema que ele fazia, ele dizia, dá para encaixar nessa linha? Se não deu, eu vou trazer uma outra perspectiva. Se dá, você diz, tem, dá, mas eu tenho que acrescentar um conhecimento novo. O que é que eu vou estudar? E você vai assistir a aula de história, de geografia, de filosofia, pensando nisso. Aí eu quero mostrar, por exemplo, um primeiro modelo que um aluno nosso chegou depois dessas aulas. Ele primeiro ele discutiu lá primeiro a questão do padrão, que é derivado de uma relação de poder. Essa relação de poder que gerou os padrões, o padrão pode chegar até a tal ponto que gera uma verdade absoluta. E essa forma de pensar, essa verdade obsessiva, pode gerar um tratamento cruel, que é uma agressão, pode gerar morte, pode gerar tortura, né, em defesa de uma verdade. Aí ele foi e projetou. O tema geral do Enem foi o quê? Desafio de conviver com a diferença. Ele foi e fez um primeiro projeto, nosso aluno Márcio Silva, Ellen utilizou muito isso também, vários alunos, né? E colocou aqui, depois, seguidamente, o grande Matheus, que melhorou muito, né? Alex pegou isso e melhorou muito. E botou a imposição de padrões rígidos e a obsessão por verdades absolutas. Está notando que são palavras-chave? Padrões rígidos, verdades absolutas. São como os conceitos que o professor Alex falou de o lugar da mulher, o lugar do negro. Imposição de padrões, verdades absolutas. E aí o que é que isso faz? Ora, se a gente não pensa sobre isso, ele acaba limitando nossa capacidade de pensar. Porque ele botou, limita o primeiro problema, nossa capacidade de compreender outras possibilidades de enxergar o mundo. Olha como ele está pensando para o Enem. Viu a realidade, associou o tema a um área de conhecimento e agora vai trazer o problema. Olha o que ele colocou como problema, como projeto para ele. Esse comportamento maniqueísta pode provocar agressões verbais, físicas e até mesmo mortes contra os mais diferentes grupos. Agora, sabe o que eu vou mostrar para vocês? Viu, Campina? Sabe o que o aluno fez? Ele pegou isso. E ele entendia tanto essa lógica que começou a estudar história. Ele disse, mas rapaz, para aprender redação, tem que estudar história, filosofia. Olha um aluno nota 980. Você pega agora 980 no Enem de 2015. Olha o que ele fez. O tema não foi a persistência da violência contra a mulher? Uhum. Compare aqui esses 2 temas. Olha, Campina, eu botei o que ele mudou. Olha o que ele mudou. A imposição de padrões rígidos e a obsessão por verdades absolutas muitas vezes limitam. Aí ele botou a capacidade masculina de compreender as novas atribuições e características da mulher. Tá vendo? O grupo opressor, o grupo oprimido. Esse comportamento lá está maniqueísta, aqui está como machista. Pode provocar agressões verbais, físicas e até mesmo morte de mulheres de vários grupos sociais. Você nota que algumas palavras vão mudando, porque são características. Não é o fato de preencher. Mas ele sabe que tem. Eles partem de um padrão. Eu vou pensar a relação de um grupo oprimido. Então, existe um padrão, existe alguma verdade absoluta, e dentro dessa verdade existe algo que gera um problema, uma problemática que tem que ser melhorada. É como se fosse, na mulher é o caso de quê? Botar agressões verbais, físicas. E isso é o que? É o comportamento machista. Olha, isso é categoria de pensamento. E o que o aluno está estudando é essa categoria de pensamento. E não está estudando tudo só sobre a mulher. Porque tu percebe, não sei se você nota, essa coisa de adivinhação de tema. O cara, tu acha que esse ano vai ser que tema? Vai ser tal. Aí o aluno quer saber tudo só daquele conteúdo. Aí limita, né? E eu fico pensando, aí a proposta que eu vou fazer para o aluno é essa. Pegue agora essas categorias de pensamento, viu, Campina? O desafio. Pegue agora essas categorias e tente aplicar para o tema do ano passado. Eu estou falando das categorias, entende a ideia de relação de poder. Aí você pensa, que tipo é o poder? As 3 categorias. É um poder lá da igreja, da instituição sobre o indivíduo, o do Estado, do Estado sobre o indivíduo, ou do indivíduo sobre o indivíduo. Ou do indivíduo sobre o indivíduo. As 3 categorias. Instituição sobre o indivíduo, Estado sobre o indivíduo, indivíduo sobre o indivíduo. Que tipo de categoria é essa? Pronto, quando você me dá essas 3 coisas, tu percebe que o cara já está criando a proposta de intervenção. Porque se é a instituição, você vai dar uma proposta de intervenção relacionada à instituição. Se é o Estado, uma proposta de intervenção relacionada a isso. E aqui, como é que, de repente, o Estado, a instituição, pode controlar essas relações? Ou como é que a escola, né, como a instituição... E nesse sentido, quando ele vai trabalhar essa parte final da redação, que é a proposta de intervenção,
obrigatoriamente ele precisa entender uma coisa. Existem formas que ele pode utilizar que são formas que estão dadas para a gente. Né? Se você pegar, por exemplo, a ONU, né, e dar uma estudada sobre a própria estrutura da ONU, você vai ver, né, que um dos objetivos da ONU é exatamente isso. Né? E como é que se faz isso? Por exemplo, como é que se trabalha a questão, né, do machismo, né, das relações de gênero? Utilizando o quê? Né? Se coloca a ideia hoje, que é a utilização da educação. E o interessante, tu falou exatamente da lógica da educação. Se o aluno escreve, eu fiquei pensando agora na introdução, sabendo lá, ele já começou a perceber o texto na lógica, que o problema que ele vê ele identificou, é uma relação do poder institucional. Se ele percebe isso, ele já supera. Por que muita gente só tira 160 ao longo do ano na proposta de intervenção? Porque às vezes a proposta dele de intervenção não está diretamente conectada com a natureza do problema. Aí se ele faz isso e ele percebe isso, ele já vai com a proposta pronta, porque ele já sabe onde vai atuar. Isto não é uma questão de problema de escrita, é de categoria de pensamento. Né? Pronto, a gente bate mais uma vez naquilo que a gente sempre conversa. É a questão conceitual. E aí, como o aluno está colocando coisa interessante, né, que de forma muito sistemática. Eu quero estudar redação. O que é que eu tenho que estudar? Ciências humanas. Isso é um fato, né? O cara estudar redação hoje implica estudar ciências humanas para montar uma capacitação. E ter esse cuidado, né, de estudar ciências humanas como? Sim. Né? Eu acho que buscar essa coisa dos eixos cognitivos, na internet vocês acham isso, né, e está sempre fazendo essa associação, né, do que o professor está trabalhando em sala de aula, nas ciências humanas, né, e de que forma aquela aula pode se encaixar nesses eixos cognitivos. E sempre lembrando de uma coisa que para mim é essencial. Você precisa dominar os conceitos das ciências humanas. Né? Os conceitos das ciências humanas. Os conceitos gerais, né, que são hoje colocados, que são trabalhados em sala de aula, né, e não tentando fazer uma hierarquização de conceito, entende? Mas pensando, né, sempre nessa historicização. Todo conceito tem uma história. Pronto. E essa coisa da hierarquização do conceito é exatamente a linha argumentativa. Se você tem, você consegue provar. E se você tenta criar qual é o melhor, qual é a linha melhor, qual é o conceito melhor, você acaba não fundamentando interessante. Porque tudo isso é uma coisa interessante. Então parece que, tanto para a redação, como para a ciência humanas, o detalhe não é o conteúdo, é metodológico, né? É o como estudar. É como estudar. Se você sabe como estudar a redação e como assistir a aula, está resolvido. Às vezes os alunos perguntam, professor, como é que eu leio, como é que eu estudo esse conteúdo? A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Né? A leitura é a base. E o segundo seria tentar pensar um pouco, perceber um pouco os conceitos que estão imbricados lá no texto. Agora, como a redação ele está estudando o conceito de estados absolutistas. Certo. Ele tem que saber o conceito de estado, ele tem que saber o conceito de absolutismo. Entende? E se ele pensa que ele pode usar isso na redação, isto é, na minha redação, o que é que eu vou utilizar? Aí eu vou falar de estado em oposição aqui, quando eu estudo estado. Quando eu estudo estado absolutista, eu estou estudando pensando em relação a que outro eu posso dar. É o como estudar. Que aí bate exatamente naquele eixo cognitivo, que é a ideia de compreender fenômenos, né? Aplicar conceitos de várias áreas, né? de várias temáticas, e aí conseguir fazer essa escrita. Pois, gente, hoje a gente encerra essa aula de forma... em primeiro momento, né? Vamos dizer assim, aula, no primeiro momento, pensando nisso, de como a gente vai estudar, como você vai começar a estudar. Na próxima aula, o que é que a gente vai ter? Vários alunos que usaram essas técnicas, esses conhecimentos de hoje para fazer os novos o tema do ano passado do Enem, alunos que já colocaram a redação à disposição, porque acreditam nessa forma de pensar. Nós vamos ter o desenvolvimento de várias formas de argumentação, envolver os agentes, e o professor Alisson Campina vai trazer uma série de conceitos e de autores, de citações para você usar na sua redação, tá certo? A gente se encontra.